Meus queridos, beleza? Professor Fernando, Biologia, da Conteúdo Consultoria Educacional. Tudo bem, galera? Hoje nós estaremos trabalhando a resolução de uma questãozinha do Enem de 2019. Para você que acha que Enem é tudo de boinha, é só chegar lá e fazer, você vai ver a profundidade das coisas, tá? Embutidas nessa questão que nós vamos estar trabalhando. Ok? Aguenta aí que a gente já volta. Então, gente, a questão que eu vou trabalhar com vocês é a questão 93 da prova azul de Ciências da Natureza de 2019, ok? Então, questão 93, prova azul, Ciências da Natureza de 2019. Então, para a gente começar, temos que ler, temos que dar uma lida, né? Vai se acostumando que as questões do Enem são grandes, os enunciados, ok? Então, você tem que ter tempo, tá? E ter uma leitura bastante contemplativa, vamos falar assim, das palavras-chave, ok? Então, essa questão ela diz da esquistossomose. Então, você tem uma doença chamada de esquistossomose, ok? Que caracteriza, né, pela inflamação no fígado, no baço, causada por um verme, o verme chamado de Schistosoma mansoni, tá? Esse vermezinho é um verme chamado de plateuminto, um verme achatado. O contágio dessa doença ocorre depois que as larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, o seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Essa vacina que eles falam aqui está sendo desenvolvida no Brasil, tá? Então já há alguns anos aí já vem sendo desenvolvida e está em fase de testes aí para ver se realmente ela tem a sua funcionalidade legal aí, tá? Se ela está realmente fazendo aquilo para qual ela está sendo produzida. Então, para a gente poder falar um pouquinho das alternativas que a gente tem aqui embaixo, para ver qual é a vantagem da vacina, como ele pergunta ali, uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá... Então, vamos analisar algumas coisinhas primeiro aí. Olha só. A esquistossomose, então, é uma verminose, tá, que atinge aí, cara, mas é muita gente no Brasil, principalmente ali na região sudeste. É uma doença que está relacionada com as chamadas lagoas de coceira, tá? Então você vai ter as lagoas de coceira, que são lagoas de água doce. Tudo começa numa verminose, onde o indivíduo falta com higiene, geralmente as verminoses são assim. O indivíduo resolve fazer o número 2 dele lá no lugar onde não deve, ou porque quer fazer mesmo, ou porque não tem infraestrutura, não tem banheiro, não tem saneamento básico, pode ser, tá? Mas esse indivíduo, vamos lá, fez o cocôzão dele lá na beira da lagoa de água doce, e lá nas fezes desse indivíduo doente vão aparecer os ovos do xistossoma, tá? Você vê aqui no ciclo da doença, tá? Podem aparecer nas fezes e algumas espécies podem aparecer até na urina, tá? Por quê? Porque é um parasita que está no sangue, tá? Mas vamos supor o mecanismo básico que está no número 2. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter as fezes contaminadas com os ovos do parasita. Desses ovos vão sair larvas chamadas de miracídios, tá? Esses miracídios aí têm 24 horas para encontrar um caramujo de água doce, tá? O caramujo de água doce, que é o caramujo do gênero Bionfalaria, e aí, depois de alguns momentos lá dentro, depois de alguns dias lá dentro desse caramujo, do miracídio começam a sair novas larvas chamadas de cercárias. E essas cercárias agora na água, cara, pra você ter uma noção, a cercária tem 0,5 milímetro, tá? É um troço extremamente ridículo de pequeno.
que ela vai fazer? Ela vai furar a pele do indivíduo que está tomando banho naquela lagoa. Então o indivíduo foi lá, achou uma lagoa lá no meio do mato, lá, que legal, vou me divertir, pula na água lá, e depois, só que ele não conhece a lagoa, é uma lagoa de coceira, ok? Conhecida ali na região, só que ele não sabia disso, e aí esse indivíduo sai todo se coçando. Por que que ele vai sair se coçando? Porque essa larva aqui, ó, a cercária, tá? Ela vai furar a pele do indivíduo, então ela vai entrar na pele do indivíduo. Caiu na pele, essa cercária, ela vai perder, tá, a sua cauda ali, e ela vai entrar no processo de circulação sanguínea. Lá na circulação sanguínea, tá, vão ser formados lá os casais, tá? Aqui você vê um casal de xistossoma, tá? O casalzinho de xistossoma. O macho tem 1 centímetro e a fêmea 1,4 centímetros. Ela vive na barriga do macho, tá? Literalmente. O macho apresenta o que a gente chama de um canal ginecóforo, e essa larvinha mora, tá? Essa fêmea mora ali dentro. E esse casalzinho vive em cópula contínua e podem colocar até 300 ovos por dia nas fezes, ok? Então é uma doença que se espalha de uma certa maneira legal por causa do mecanismo. Então, mecanismos que a gente vai ter, então, de prevenção, é claro que começa com a higiene, o cara usando o banheiro, tratando o paciente, porque se o paciente está sendo tratado, ele deixa de ser um reservatório da doença. E uma das outras coisas que já apareceu aí em questões anteriores é que esse caramujo aqui, ó, esse caramujo de água doce, ok? Ele pode ser comido por peixes. Então existem peixes moluscicidas que são lançados dentro dessas lagoas para comer esses caramujos aí. Então vai diminuir a presença do hospedeiro intermediário, controlando um pouco assim mais a doença. Mas depois que pegou, essa doença vai atingir o fígado, vai atingir o baço, vai causar o que a gente chama de hepatoesplenomegalia. O fígado cresce, o baço cresce e eles vão perdendo função ao longo dos anos aí. É uma das parasitoses mais prolongadas que pode acontecer no ser humano aí. Existem relatos que indivíduos com até 30 anos de parasitose, né, até que venha a morte, com a questão da esquistossomose, tá? Então, olha bem o ciclo aqui. Então, a gente tem o indivíduo que vai faltar com higiene, vai fazer o cocôzão dele lá, vai deixar os ovinhos lá nas fezes, lá na beira da lagoa. Dos ovinhos sai o miracídio entra no caramujo, do caramujo vai sair a larva chamada de cercária, e aí a cercária que vai furar a sua pele. Um macetezinho bobo, tá? Mas a cercária cerca você dentro da água. Então ela te cerca e ela fura a sua pele. Professor, por que é chamado de lagoa de coceira? Porque quando esse parasita fura a sua pele, qualquer coisa que acaba entrando pela nossa pele acaba gerando essa incomodação, né, que nós vamos encontrar na nossa pele e a gente acaba coçando. Tá? Então, por isso chamar de lagoa de coceira. Existe também um ditado popular: se nadou e coçou, é porque pegou. Se nadou e coçou, é porque pegou. Por quê? Porque a larvinha cercária furou a sua pele. Legal? Para a gente poder entender o que vai acontecer nessa questão, tá? Nessa questão, eu tenho que te falar também de imunização, tá? Imunização, no caso aqui, artificial, porque existe a natural, que acontece então naturalmente, que a gente vai falar aqui só brevemente. Mas a artificial, tá? É aquela que vai ser administrada em você. Nós vamos injetar em você. Duas coisas que podem ser injetadas em você. A vacina, ok? Então a gente tem a vacina, pode ser injetada em você, ou a questão do soro, tá? O que é a vacina? Nomes importantes para você gravar. Antígenos, tá? O que são antígenos? Antígenos são substâncias, são partículas, são toxinas que foram utilizadas, tá, para desenvolver essa vacina, tá? São antígenos que, quando eu injetar em você,
o teu organismo vai ter que responder ao que foi injetado, ao antígeno que foi injetado em você. Seja de origem viral, bacteriana, seja lá o que for, mas eu injetei em você. Resultado disso, esses antígenos aqui vão estimular o seu corpo a produzir, tá? O teu objetivo é produzir anticorpos, tá? Anticorpos específicos. Você tem que produzir os anticorpos para destruir o conteúdo da vacina, tá? Para destruir o antígeno da vacina. Por que isso é importante? Porque quando você reconhece o antígeno da vacina, tá? E o teu organismo responde a isso, a resposta vai se relacionar com a produção de anticorpos. Então você vai ter todo um processo de reconhecimento do antígeno, todo um processo de estimulação para a produção de anticorpos. Resultado, você vai lá e destrói o conteúdo da vacina. Às vezes, para a vacina realmente dar um efeito legal, existe uma segunda e uma terceira dose. Vai depender, isso é variável de vacina para vacina. Mas sempre o que nós queremos será a chamada resposta secundária, ok? Que é a resposta que vai acontecer de que maneira? No dia que você der de cara com o parasita de verdade, com o vírus de verdade, com a bactéria de verdade, o teu sistema imunológico vai reconhecer, porque ele já foi estimulado um dia, tá? Ele vai reconhecer rapidamente aquele parasita e vai começar a produzir os anticorpos. E esses anticorpos específicos para aquele parasita vão lá e destroem ele, inativam ele. Resultado, você está curado, ok? Porque o teu organismo, já previamente estimulado, agora produz os anticorpos rapidamente e ele vai lá e destrói o parasita de verdade. Portanto, a vacina tem uma ação preventiva. Já os anticorpos que estão presentes no soro, tá? O soro, você vai ver aqui, ó, já é uma defesa pronta. Já é uma defesa pronta. Esses anticorpos que estão aqui no soro contra cobras, no soro contra escorpião, no soro contra aranhas, ok? Sempre específicos para cada parasita. O que vai acontecer? Nós já utilizamos um outro organismo, às vezes utilizamos lá o cavalo ou um outro organismo lá, e estimulamos aquele animal para que ele produzisse anticorpos naturalmente, ok? Esses anticorpos, essas proteínas, estão presentes no sangue daquele animal. Aí vai haver todo um processo onde nós vamos retirar o plasma sanguíneo daquele animal, nós vamos separar as proteínas de coagulação e aquele resultado, tá, desse processo todo nós chamaremos de soro. Então, naquela fração sanguínea que sobrou ali, estão os anticorpos específicos. Então, caso você fosse picado por uma jararaca, né, por uma cobra, o que acontece? Já existem anticorpos prontos contra o veneno da jararaca. Então, a ação do soro é uma ação curativa, é uma ação emergencial, tá? É uma ação emergencial. Não dá tempo de você produzir anticorpos contra o veneno da cobra, contra a peçonha da cobra. Então, você já precisa dos anticorpos prontos. Então, olha a diferença. Vacina, eu estimulo o seu organismo e o teu organismo aprende a se defender sozinho. No soro, eu te dou a resposta pronta, tá? Os anticorpos prontos. Então, eles vão lá e inativam o veneno que você foi contaminado lá. Professor, e se eu for picado por uma cobra, aquele soro ainda está presente em mim? Não, ele não está presente mais em você. Ele é utilizado e é destruído. Então, você deveria novamente proceder à utilização do soro novamente. Ok? Então, não dá. Ele não é preventivo, ele é curativo, ele é emergencial. O certo seria a vacina. Ok? Agora, a imunização natural é aquela que acontece então naturalmente. Você tem os contatos com os antígenos de maneira natural, um vírus de resfriado, alguma coisa, você aprende a produzir anticorpos e você vai lá e destrói ele.
Já o soro, tá, que é artificial, naturalmente a gente receberia também os anticorpos, só que da nossa mãe. Então a gente recebe anticorpos via leite materno, via placenta. Então a sua mãe manda para você anticorpos prontos. Então isso te ajuda numa defesa inicial. Só que depois o teu organismo que tem que se virar sozinho. Anticorpo grava, não é para sempre. Anticorpo é transitório, é passageiro. Já a vacinação, ela tem uma tendência a ser permanente, a imunização. Só que dependendo do tipo de vacina, a cada 5 anos, 10 anos, dependendo da vacina, você tem que fazer um reforço, que é uma tentativa do teu organismo de se relembrar, tá? É uma tentativa? Não, é o que a gente faz para o teu organismo se relembrar de como se defender. Tudo bem? Ok. Agora sim nós vamos para a questão. Olha lá o que a questão pede para nós, então. Vacina. Opa, ele quer vacina. Vacina, o que ela faz? Ela estimula o teu organismo a produzir anticorpos, ok? Vamos ver, letra A, impede a penetração do parasita na pele? Não. O parasita vai penetrar na sua pele de qualquer maneira. É a cercária. Então, essa questão aqui está fora, tá? Então, ela está fora. Eliminar o caramujo para que não haja o contágio, essa já é uma medida de prevenção. Então, medida de prevenção aqui não interessa aqui para nós nessa questão. Está errado também, ok? Impedir o acesso do esquistossoma especialmente para o fígado. Não, a vacina não tem esse processo, não tem esse propósito. Ela quer que o teu organismo destrua o parasita. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra o contato com o organismo. Não. A vacina está dentro de você, então não vai impedir aquilo que está fora. Mas agora, olha a letra E. Na letra E, nós temos a eliminar o esquistossoma dentro do organismo, tá? Antes da manifestação dos sintomas. Essa é a tua resposta correta. Olha o que a vacina faz. A vacina te ensina a se defender contra um parasita. No dia que você der de cara com um parasita, o teu organismo já se defende. Então, olha lá, você vai eliminar o esquistossoma, tá? Antes, tá, de ele começar a provocar doença. O teu organismo rapidamente produz os anticorpos que destroem ele. Ok? Percebeu a quantidade de informações que está dentro de uma questão do Enem? Ok? Hoje, as provas do Enem estão conteudistas. Elas exigem bastante de conteúdo de você. E aqui, com a gente, você vai aprender esse conteúdo. Beleza? Até a próxima questão aí, gente. Fica com Deus.